pelo que eu entendi da Flupensa, tenta dar oportunidade para quem é de origem popular para se aproximar da literatura, porque a literatura ainda é o último lugar que, hegemonicamente, a presença é da classe dominante no país, é da elite. A elite escreve, a elite defende a literatura. A gente precisa de autores de origem popular construindo novos signos e novas expressões dentro do país. Assim como a gente teve aí uma embaralhada com as políticas de audiovisual, com as políticas através dos pontos de cultura digital. Antes, a gente tinha, uns anos atrás, hegemonicamente, o audiovisual só na mão de uma classe mais abastada. A gente vem, nos últimos anos, percebendo que isso está se embaralhando por conta de políticas públicas, de estratégias criadas. Você vê cineastas de origem popular se expressando. Na literatura, isso ainda não acontece. Na literatura de livro publicado. Porque é importante dizer que o rap é uma estratégia literária, que o funk é uma estratégia literária, que a poesia em poste é uma estratégia literária, mas a literatura publicada, ela ainda é organizada em torno de um mercado para as elites construírem o seu sistema de distinção dos pobres no Brasil. Vejam como esse mundo da literatura é um mundo mais profundo do que o mundo dessa cultura menor, que é a cultura do funk, que é a cultura do rap, que é a cultura do El Chan, que é a cultura, e por aí vai a maneira de se distinguir e manter um lugar de distinção da elite. Então, o ato de criar, ele não é um ato de dentro para fora. Esse é um outro mito construído pela ideia de cultura burguesa. Mostra o que você tem lá dentro, no fundo, no fundo. É muito comum a gente ver em projetos sociais a pessoa bem intencionada e falar com o menino assim, ou com a menina, mostra o que você tem de essência lá dentro, tira lá de dentro o que você tem. No fundo, você é uma boa pessoa. Mostra o que tem de verdadeiro em você. Eu gostaria de dizer que, pelo menos para mim, por dentro não significa profundo. Dentro nós somos organismo, é outra poética. Vida é aqui. Aqui dentro é organismo. Organismo é outra coisa. Essa ideia de que nasce tudo de dentro para fora também é um mito construído. E esse mito embota. Eu estou tentando aqui dizer um pouco sobre como trabalhar a ideia de literatura para que exista mais autores de origem popular. E que eu percebo que há uma barreira construída, principalmente dentro da escola pública, quando vai se apresentar os primeiros estímulos, de que a ideia de ser autor, de ser artista, fica muito distante, porque ela é apresentada como um mito e não como um lugar que pode ser operado por ele, muito distante da vida dele. É importante também notar que, às vezes, quem está começando a escrever, principalmente de origem popular, não acredita que a sua vida possa virar literatura, porque ele acha uma coisa muito distante da vida dele. Não vou escrever sobre minha vida, isso aqui não daria literatura, quem é que vai se interessar sobre isso? Eu vou escrever sobre Hollywood, eu vou escrever sobre... E aí não começa escrevendo sobre pequenas estratégias. Então, o ato de criar, a gente precisa pensar em estratégias dele, antes de pensar na literatura, porque você é um criador, você que escreve. Então, você precisa pensar como você aciona as tuas estratégias de criação. As tuas estratégias de criação, que é independente do ato de fazer literatura. Primeira coisa que eu gostaria de falar, então, é sobre essa coisa do ato de criar. A segunda, o ato de ler. O ato de ler também foi um instrumento de distinção nesse país durante muito tempo. Só é considerado um leitor a pessoa que lê muito. Que lê muito. Não, fulano é um leitor, 300 páginas, um leitor de fôlego. Ele não é leitor, é um obcecado. É diferente, uma pessoa que lê 300 páginas no mês é um obcecado. Ele não é um leitor, leitor é outra coisa. Então, a ideia de leitor também serviu como um regime de distinção no país, para dizer que quem era culto e quem não era culto. Eu gosto de defender que a gente precisa ter uma política de incentivo à leitura superficial. Se a pessoa lê uma página por dia, em 360 dias, ela vai ter lido 360 páginas. 360 páginas, se eu não me engano, é muito mais do que a média do leitor brasileiro de leitura, que me parece que está em torno de 40 páginas, a última vez que eu li. Então, talvez adotar uma outra estratégia para apresentar a leitura para as pessoas, e não a estratégia de que, olha, lê, senão você não vai ser ninguém na vida. Lê, porque ler é a grande experiência da cultura, é ler. Quem não lê não é culto. Isso tudo são estratégias
de manter a distinção entre quem é culto e quem não é, para que você não reivindique o lugar de leitor. Você pode reivindicar o lugar de leitor e falar, eu sou leitor que só lê uma página por dia e, a partir de hoje, criei o ciclo de leitura de uma página por dia. Quem topa? Lá em casa eu fiz o seguinte, com o meu enteado e minha filha. Eu, descaradamente, o ano passado eu falei, bom, agora acabou esse negócio de quadrinho, continua lendo, compra tudo, Percy Jackson, tem tudo, mas agora eu vou começar a apresentar os clássicos para vocês, e eu apelo. Aí o que eu propus? Revolução dos Bichos, vai ser o primeiro. 10 e 9 anos, na época, 11 e 9 anos, agora 12 e 10. Revolução dos Bichos. Aí o que eu propus? Um capítulo por mês, tem 10 capítulos, vocês têm um ano para ler. A cada capítulo lido, R$10. Cada capítulo lido e discutido na mesa, no jantar, R$10. O que aconteceu? Começou um bando de amiga da Maria ir lá para casa, dizendo assim, eu também quero ler, eu também quero ler, eu também quero ler. Então, foi uma brincadeira que eu criei para poder apresentar a Revolução dos Bichos. Uma estratégia. Agora, esse ano, eles estão lendo Capitães de Areia. Uma página, R$1. Tem 360 páginas. Então, a ideia é criar jogos superficiais e não apresentar a literatura como algo necessário de se conhecer, senão você não vai ser um grande indivíduo. Mas inventar maneiras. Eu inventei essa, que eu gosto de sentar na mesa, discutir, conversar, aí fica 2 meses sem ler, volta, e aí dilata mais um tempo. O importante é criar a relação. Nesse sentido, então, o outro aspecto da ideia de literatura, uma é essa ideia de criação, a outra é a necessidade de se militar na literatura. Só quem milita na literatura hoje são pessoas ligadas ao mercado. É lógico que não vai ter política literária no país para projetos de periferia, porque só tem gente de editora que organiza, né, os eventos, que é o que organiza a literatura hoje, que disputa as bolsas. Então, é necessário que vocês inventem uma militância na literatura, uma ideia de campo, de percepção, de como disputar esse campo, como o hip-hop inventou a sua militância, como outros, o cineclubismo inventou a sua militância. Está na hora de uma militância de literatura aparecer. É muito importante. Por quê? Porque falar de literatura é tão importante quanto fazer literatura. É curioso, porque quando você fala e discute literatura, discute um autor, discute a ideia de literatura do país, você está também aprendendo sobre literatura. Não é à toa que alguns autores escrevem sobre o mundo literário. O mundo literário, ele é objeto de escritores, de diversos escritores. Não sei se é o Gonçalo que fez a biblioteca de grandes autores e que vai, a partir do que foi escrito, escrevendo. Então, militar pela literatura, pensar literatura, inventar lugares de conversa sobre a literatura. Senão você vai ser sempre o garoto ou a garota querendo uma vaguinha na editora, até a editora te descobrir. Isso não vai acontecer, lamento. Lamento. Pode acontecer, mas não vai ser sempre. Aqui todo mundo sabe... que todo mundo que escreve sabe o quanto o escritor tem que batalhar para a sua obra ser vista, ser lida, até escritores com expressão, o que tem que fazer da sua vida enquanto não tem um cachê para poder escrever. Então, só escrever não é suficiente para viver de literatura. É preciso discutir literatura, é preciso militar pelo campo literário. E aí, tem um problema que se apresenta, quando surge uma galera de periferia cobrando o lugar de ser publicado, é que, para essa galera, alguns escritores dizem assim, não, vocês que vêm de favela, vocês têm que falar sobre a realidade de vocês. Falem sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O discurso de realidade é um discurso de enquadramento de quem vem das favelas. O discurso só fala da realidade. Realidade nada. Eu vou me organizar em torno da ficção, em torno do Rio que eu inventar. Por que cabe aos pobres falar só sobre realismo de favela? Por que cabe só aos pobres falar das mazelas melodramáticas da cidade? O discurso de realidade é um discurso de disciplina, da mesma maneira que o discurso de pegar o menino para fazer o jogral, para falar de cidadania, para bater o tambor, lá dentro da escola pública. Então, é necessário
desconfiar desse discurso, que é um discurso que chega e diz: escrevam sobre o que vocês estão vivendo, escrevam sobre as UPPs, porque eu vou escrever sobre o Japão. Você também pode escrever sobre o Japão. Você pode inventar o seu núcleo japonês dentro da cidade. Você pode inventar uma favela japonesa. Você pode fazer as suas combinações sem a neurose de estar fazendo algo realista social. Porque enquanto você escrever só sobre a realidade social, eles vão te enquadrar no nicho de realidade social. Bom, é aquele povo que vem das favelas, escrevam, então vamos fazer um nicho, e esse nicho está controlado com as menores verbas.